Boa noite, meus irmãos da Congregação da Zona Leste, da IBF Leste, também os meus irmãos da Igreja Batista da Fé e a todos irmãos e amigos que possam estar assistindo a este culto, a este vídeo, o qual eu produzo a fim de auxiliar os irmãos nas suas devoções particulares e familiares neste momento de quarentena. A minha oração é que esse conteúdo gravado possa estar abençoando a sua vida e te edificando neste momento. Que você e a sua família não deixem de cultuar ao Senhor. Que essa quarentena, embora esteja nos impedindo de muitas coisas, não venha nos impedir de adorar e de exaltar o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu vou orar e depois nós estaremos prosseguindo com o nosso culto. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te damos graças, ó Pai, por mais esta terça-feira, onde nós podemos, ó Pai, louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Peço que o Senhor console os nossos corações dessa dor que estamos sentindo, de não podermos, ó Pai, estar fisicamente juntos, mas nós te louvamos, ó Pai, porque, ó Pai, podemos espiritualmente estarmos unidos, ó Pai, em torno da Tua palavra, em torno do Teu Filho, Pai, mediante o poder do Teu Santo Espírito, Senhor, para adorar ao Teu santo nome, bendizer o Teu santo nome, e engrandecer-te, ó Pai, pois só Tu és digno de honra e digno de glória, e que o Senhor, ó Pai, por meio da Tua palavra, esteja falando aos nossos corações, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um hino muito cantado na nossa igreja, do Inário Voz de Melodia, que fala sobre nós nos regozijarmos em Deus, porque o nosso Deus é um Deus que é soberano e não comete erro algum em nada do que Ele faz. Amém? Deus nada faz sem um plano, razão. Quando prova seu servo e lhe dá formação, dá graças a Deus quando o teste se faz. Em trevas nos dá sua paz. Regozija em Deus e erros não faz. Ele sabe o fim do caminho que vais, pois ao te provar purificar. Qual então serás quando as trevas à frente se impõem? Eu olho pra cruz que o Calvário expõe. Submeto meu mestre, não olho pra trás. A paz vem, o medo desfaz. Regozija em Deus e erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar purificar. Qual então serás? Sim, posso ver provações vêm de Deus, em amor fortalece e limpa os seus. Meu Pai sempre faz o melhor, sim, eu sei. Eu limpo mais tudo
Amém? Que isso possa ser uma verdade das nossas vidas, né? Um hino tão bonito e um hino tão gostoso de cantar, uma melodia bonita, uma letra profunda, mas que é bem mais fácil cantá-lo em momentos de não muita dificuldade. Porém, na tribulação é um desafio cantarmos esse hino com sinceridade. Mas nós não devemos deixar de cantar. Devemos pedir ao Senhor que Ele transforme o nosso coração, que Ele nos limpe, como cantamos esse hino, para que o nosso louvor seja cada vez mais sincero e verdadeiro. Porque é esse os adoradores que o Pai procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Vamos agora à palavra de Deus. Continuaremos então a exposição no livro de João, estamos quase chegando ao fim. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 20. João capítulo 20. Falaremos agora sobre a ressurreição de Cristo. No culto passado foi falado a respeito das revelações na morte de Cristo, né? Onde nós pegamos desde o capítulo 19, o finalzinho ali do julgamento de Cristo perante Pilatos, uma boa parte da sua tortura, a sua crucificação e as implicações disso, o quanto que pôde nos ser revelado a respeito da morte de Cristo, né? O que Deus nos revela na morte de Cristo. E seguindo então por essa lógica, hoje nós falaremos a respeito das revelações de Deus na ressurreição de Cristo. O que essa narrativa pode nos ensinar? Claro que o principal dessa narrativa é nos informar, nos revelar a respeito de que Cristo venceu a morte, né? De que Ele ressurgiu ao terceiro dia e subiu aos céus e vive eternamente. Mas também há muitos detalhes nessa narrativa que Deus fala aos nossos corações através desses detalhes, né? Então, antes de estar expondo o texto, nós vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, eu peço que o Senhor, ó Pai, abençoe, Senhor, a gravação deste conteúdo, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que os meus pecados e as minhas dificuldades não sejam, Senhor, um empecilho para que os meus irmãos possam compreender a Tua palavra e serem edificados nela, Senhor. Eu peço que esse conteúdo gravado abençoe os meus irmãos, que eles de fato possam assistir, prestar atenção, cultuarem ao Senhor, ó Pai, estarem com os corações receptivos a tudo aquilo que o Senhor tem para falar ao coração deles através dessa palavra que será ministrada agora, Pai. Essa é a minha oração, ó Pai, que o Senhor use esse conteúdo, Senhor, em nome de Jesus, que vidas sejam edificadas, salvas, Senhor, corações sejam consolados, Senhor, para a honra e glória de mais ninguém a não ser do Teu Filho Jesus, ó Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Então, a ideia central da mensagem de hoje é que os irmãos tenham em mente que a revelação de Cristo, a ressurreição de Cristo, revela que Ele é Deus Salvador sobre todas as coisas. Aqui, além dele vencer a morte, Ele mostra muito da sua soberania sobre o seu relacionamento com os seus filhos, né? Sobre como o seu senhorio contempla a vencer a morte, cumprir as escrituras, né? Vencer todos os obstáculos que foram colocados à frente dele, porque ele foi fiel até a morte e resolveu obedecer aquilo que o Pai designou para ele, que era morrer na cruz pelos nossos pecados. E ele também vence aqui na ressurreição dele a nossa incredulidade, todas as nossas dificuldades espirituais que temos em crer e confiar nele, em confiar no seu nome. Então a ressurreição revela que Cristo é Deus Salvador, Senhor sobre todas as coisas. A ressurreição revela que nosso Jesus Cristo é Deus Salvador e Senhor sobre todas as coisas. Então nós vamos ler, e eu vou estar na medida em que lemos, explicando então alguns detalhes desse texto, para depois nós vermos então quais são as revelações de Deus na ressurreição de Cristo e o que ele tem para nos dizer então.
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam junto, mas outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Então, nessa primeira cena, Maria Madalena então vai então ao sepulcro, e ela não vai sozinha, né? Ela estava aqui acompanhada. Nós vemos em outras narrativas que ela não estava sozinha, ela estava acompanhada. Ela foi pelo domingo, pela manhã, no domingo de manhã, certamente para concluir o procedimento de embalsamar, né, os mortos, né, procedimento que tinha naquela época, porque José de Arimateia e Nicodemos, que tinham sepultado Jesus, eles não terminaram o serviço devido ao começo do sábado, né? Então eles simplesmente começaram ali o serviço. Muitos estudiosos dizem que eles não terminaram, e Maria Madalena foi então junto com outras mulheres para concluir então esse embalsamento e, de certa forma, ali matar um pouquinho da saudade, né, que eles estavam de Jesus, né? Maria Madalena, muito apegada, nós vemos o quanto ela acompanha Jesus Cristo, né, na sua jornada, e ela foi inclusive exorcizada, né, pelo Senhor Jesus Cristo, e era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de esperança na vida, mas Jesus a restaurou, Jesus retirou dela demônios, a salvou, e ela vai então e o acompanha no seu ministério. Ela estava ali aos pés da cruz. Nós podemos ver isso no sermão passado, no capítulo 19, que ela é uma das que estavam ali aos pés da cruz no momento da crucificação. Ela não abandonou o Senhor, e ela foi então terminar então esse serviço funerário, na esperança de encontrar ali Jesus Cristo. Ela, assim como os outros, ainda não tinha caído a ficha de que o que estava acontecendo e o que estava para acontecer era o cumprimento da profecia do Antigo Testamento de que o Messias viria, seria morto, mas ressuscitaria e venceria a morte para todos nós, né? Então alguns outros discípulos vão, Simão Pedro, também o discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, e saem então em disparada, porque Maria foi lá com outras mulheres encontrar, mas não encontrou Jesus. Chegando lá, Jesus não estava no túmulo. Ela volta contra os discípulos e eles saem disparada para ver o que aconteceu, né? Pensando que eles poderiam, por exemplo, alguém poderia ter entrado no túmulo e roubado o corpo de Cristo. Só que João deixa um detalhe muito interessante aqui neste parágrafo, que eles encontram os lençóis de linho e também o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus Cristo. E esse lenço, algumas traduções dizem que esses lençóis estavam dobrados, né? Aqui na Almeida Revista Atualizada diz que eles foram colocados à parte. Ou seja, se o corpo de Jesus Cristo tivesse sido roubado, pelo valor caríssimo dessas túnicas, primeiro que não faria sentido algum terem roubado Jesus, mas terem tirado a roupa dele e levado ele nu, né? Roubado o corpo de Jesus nu. Eles simplesmente pegariam o corpo de Jesus nos tecidos que ele estava envolto
e o levaria. Seria até mais prático, né, fazer desta forma, né? Não haveria necessidade, se tivesse de fato acontecido um roubo, de despir então o cadáver e levar o cadáver nu embora. Mas também essas túnicas eram muito caras, então os ladrões não haveriam de deixar algo tão valioso de lado assim, né? Eles não teriam tido esse trabalho de despir o cadáver, né? Muito menos deixariam de lado um bem tão valioso, né? Essas túnicas eram muito caras, eram túnicas que eram utilizadas inclusive pelos sacerdotes, né, da época. Era um tecido nobre, um tecido fino, e era o tecido que estava no corpo de Jesus. Então esse tecido tinha um valor assim surreal, né? Não faria sentido nenhum ladrões entrarem para roubar o corpo de Jesus e não roubarem algo tão valioso que eram esses lençóis, né? Essa túnica. E foi encontrado arrumado, ou seja, Jesus arruma a sua cama, né, ao ressurgir, né? Ali estava tudo no lugar, né, colocado ali certinho, dobrado. Ou seja, se tivesse sido um assalto, não estaria ali tudo no lugar, tudo certinho. Jesus entra então ali, Jesus é colocado naquele sepulcro, mas ele ressurge dos mortos, mas a roupa a qual ele foi vestido, né, para ser sepultado, permanece ali. Então isso mostra que algo sobrenatural aconteceu, né? Não foi algo incomum que aconteceu. Então começa a cair a ficha deles e eles entendem então aquilo que estava acontecendo, na verdade, era o cumprimento daquilo que Jesus disse, de que ele seria morto, mas ele iria ressurgir dos mortos. Então os discípulos, ao terem essa experiência de terem visto uma prova cabal de que Jesus ressuscitou, eles passam a crer então. Nós chegaremos depois na narrativa com Tomé, né? Tomé conhecido pela sua incredulidade, mas os discípulos também não creram de primeira. Eles creram depois que eles perceberam que os lençóis estavam ali, de que de fato alguma coisa sobrenatural tinha acontecido com Jesus, né? Então, ao ver esse sinal, eles passam então a crer na ressurreição de Cristo. Então eles pegam e voltam para casa, eles voltam para o lugar onde eles estavam, né? Depois começa o versículo 11, a próxima cena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então Maria, ela com certeza ali, ela deve ter se desencontrado com eles, né, em algum momento. Ela volta então ao túmulo, só que ainda não tinha caído a ficha dela que o que tinha acontecido foi uma ressurreição. Ela achou que alguém tinha pegado o corpo de Jesus, roubado ou feito alguma coisa errada, né, com o corpo de Cristo, né? Mas ela entra no túmulo. Esse túmulo tinha uma entrada baixa, né, uma portinha baixa, por isso que fala que ela precisou se abaixar então, e ela tem essa visão desses 2 anjos, né? Os anjos, um na cabeceira ali de onde Jesus estava e o outro na outra extremidade, certamente daquilo que seria uma bancada, né? Um balcão onde o corpo era preparado para ser embalsamado e ser colocado dentro do nicho ali que havia dentro daquele túmulo, né? Então no versículo 13, os anjos perguntam para ela: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Olha que angústia que Maria estava, né? Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhes Jesus: Maria.
Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Respondeu-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Então Maria tem ali então essa experiência já com o Cristo ressurreto, foi a primeira a ver Jesus Cristo ressuscitado, e ela não consegue de primeira compreender que quem estava ali era Jesus. O corpo glorificado de Jesus, embora ele seja diferente do corpo de Jesus antes da ressurreição, ele não era totalmente diferente, mas ele tinha umas diferenças, né? Jesus estava então de alguma forma ali com a aparência, com o seu aspecto não totalmente diferente daquilo que ele era, mas com alguma diferença, fazendo com que Maria então não notasse de primeira que era Jesus. Mas, embora essa dificuldade visual de Maria, Jesus a chama então pelo nome. E o que acontece? Maria reconhece de primeira. Jesus chama Maria e ela responde: Mestre, Raboni, meu mestre, meu Senhor. E isso vem de encontro com o discurso que João vem desenvolvendo, porque no capítulo 10 João relata a respeito desse dizer de Cristo, né? Quando Jesus está falando que ele é o bom pastor e de que as minhas ovelhas eu as conheço e elas ouvem a minha voz. Ele fala isso mais precisamente em João capítulo 10, onde ele fala que ele chama as ovelhas dele, ele a reconhece e elas ouvem a minha voz. Que no capítulo 4 ele fala: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante dela e elas o seguem, porque lhe reconhece a voz. No versículo 16 do capítulo 10 ele fala: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Então Jesus chama Maria, e ela, por ser uma ovelha de Cristo, reconhece a sua voz e o atende. Então Maria, depois de ter essa experiência com Cristo, ela com certeza ali o abraçou, queria ficar com ele. Ele pede para ela, né, não me detenhas, né, ou não me segure, não me impeça de ir, porque ele estava num momento temporário ali com eles, de alguns dias, porque ele precisava ainda aparecer a muitas pessoas durante um período de 40 dias, né? E precisava então subir ao Pai. Ele fala então a sua missão no capítulo 17: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E aqui ele usa essa linguagem da aliança, onde no Antigo Testamento é falado várias vezes de que o nosso Deus seria nosso Deus e nós seríamos o seu povo, né? Então Jesus mostra aqui com a sua ressurreição de que ele vem cumprindo então todo o Antigo Testamento na promessa de que Deus viria a redimir o seu povo, salvar o seu povo dos pecados, e esse povo pertenceria a ele, nós pertenceríamos a Deus e ele seria o nosso Deus para sempre. Então Maria tem essa experiência com Cristo ressurreto, reconhece a sua voz, o abraça. Jesus então, depois de se revelar para ela, sai para cumprir a sua missão, e Maria sai então a testemunhar daquilo que ela viu, né? Ela sai anunciando aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que lhe dissera todas essas coisas. Depois, na próxima cena, no versículo 19: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco.
Ou seja, Jesus aqui, o seu corpo ressurreto, então, faz com que ele consiga transpor qualquer tipo de limite, né? Aquele que vence a morte não seria contido pelas portas de uma casa trancada. Mas Jesus, então, de uma maneira sobrenatural, aparece no meio deles e lhes deseja paz. Paz seja convosco. Essa palavra de Jesus Cristo aparece no momento onde os discípulos estavam angustiados, onde eles estavam muito tristes e com medo de que aquilo que aconteceu com Jesus na cruz viesse a acontecer com eles também. Mas Jesus, por ter vencido a morte, Jesus Cristo, por ter vencido, por ter cumprido a sua missão, ele se achega aos seus discípulos e pode dizer: paz seja convosco. E no versículo 20 nós lemos: e, dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoarem os pecados, são-lhes perdoados; se lhes retiverdes, são retidos. Então, nesse momento em que os discípulos agora, excetuando-se Judas, porque Judas já estava morto, e Tomé, porque por algum motivo Tomé não estava ali, os discípulos têm essa experiência com Cristo, onde Cristo se revela a ele como Cristo ressurreto, deseja a eles paz e os incumbe então da sua missão. Esse soprar do Espírito Santo não deve ser confundido com o que acontece em Atos, onde em Atos eles recebem um poder para testemunhar a respeito do Evangelho, e aqui eles recebem o Espírito Santo no sentido de receberem então a autoridade do ministério apostólico deles. E isso fica bem claro no versículo 23, né? Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados; se lhes retiverdes, são retidos. Isso não significa que os discípulos tinham, por capricho, conseguir perdoar alguns e não perdoar outros. Mas aqui Jesus está deixando bem claro para eles a autoridade que eles tinham, né? E no próprio livro de João e em outras narrativas nós podemos ver essa linguagem sendo usada, onde Jesus fala para Pedro, né? Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, o que desligardes na terra será desligado no céu. E também essa mesma linguagem é usada também em Mateus 18, naquele trecho a respeito da disciplina, né, de como deve ser aplicada a disciplina eclesiástica, né? Então aqui, na verdade, nós devemos interpretar isso no sentido de que Jesus está então delegando para eles o ministério apostólico, ungindo eles, porque a unção que os reis recebiam, que os sacerdotes recebiam no Antigo Testamento, era através do derramamento do azeite de unção sobre a cabeça deles, que simbolizava então o poder do Espírito Santo na vida daquela pessoa para que ela executasse o seu ministério específico, e mostrava então a autoridade que essa pessoa tinha por estar apossada do Espírito. Dessa mesma forma, então, Jesus unge então os seus discípulos, né, dessa maneira a dar a eles então a autoridade apostólica para que eles então exercessem o seu ministério, o seu apostolado. Então no versículo 24 nós temos essa outra cena com Tomé, né? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então, Tomé, assim como os outros discípulos, eles eram incrédulos. Mas os discípulos já tinham tido uma experiência pessoal com Cristo que Tomé não teve. Os discípulos foram ao sepulcro e viram então os lençóis, viram a túnica de Cristo ali dobrada, colocada à parte, mostrando que algo sobrenatural tinha acontecido com o corpo de Cristo. E depois Jesus Cristo se revelou a eles e mostrou as marcas das suas mãos, né? Mais precisamente nos seus pulsos, porque se a crucificação tivesse acontecido na palma da mão, a mão rasgaria, né? E não conseguiria suportar o peso do corpo.
Então aqueles pregos foram colocados nos pulsos de Cristo, e depois ele recebeu aquela estocada, né? Recebeu aquela lança no seu lado. Então os discípulos viram, os discípulos apalparam. Maria Madalena esteve fisicamente com Jesus Cristo. Eles tiveram um encontro pessoal com Cristo ressurreto, que Tomé não teve. Então Tomé, assim como outros, demonstra a sua incredulidade, né? A incredulidade que todos os outros discípulos tinham, e expressa então o seu desejo de ver Cristo, que ele precisava ver Jesus Cristo ressurreto para que ele pudesse crer então. E depois nós temos uma outra cena no versículo 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Esses 8 dias aqui, meus irmãos, significa que eles estavam no domingo, porque a contagem dos dias naquela época contava então o dia que estava em curso, né? Então domingo contava assim: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 8º dia. Então, no versículo 26 mostra que já desde então a igreja costumava-se, então, os cristãos costumavam-se a celebrar, a se ajuntar para cultuar a Deus nos domingos, né? Aqui nós temos a primeira pista dessa doutrina dominical, né? De que o dia do Senhor é dominical. Mas o assunto não é sobre isso, fica isso para uma próxima oportunidade. É só um detalhe que não deixa de ser importante no texto. Então, no outro domingo eles se reuniram, né? Aí Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, de novo, mais uma vez, eles estavam com as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. As portas trancadas indicavam que eles ainda estavam com medo. Mesmo eles tendo tido a primeira experiência com Cristo ressurreto, tendo recebido o Espírito, né, a autoridade para que eles exercessem o seu ministério apostólico, eles ainda estavam com medo. Mas Jesus aparece novamente e diz: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. E então, Tomé, após ter tido essa experiência com Cristo ressurreto, ele responde então a Tomé. Tomé então responde, né? Senhor meu e Deus meu. Nós temos aqui a declaração mais explícita, pelo menos aqui eu encontro nas Escrituras, a declaração mais explícita de que Jesus Cristo é Senhor e Deus. Ele não somente é Senhor e Deus, mas ele é o nosso Senhor e o nosso Deus. E disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Ou seja, Jesus aqui mostra que agora a fé nele deveria vir através do testemunho apostólico. Os discípulos creram em Cristo por eles terem tido essa experiência física, visual, não somente espiritual, com Cristo ressurreto. E esses discípulos então receberam a autoridade de Cristo, foram ungidos então por Jesus Cristo para desenvolverem, para começarem seu ministério apostólico. E agora as pessoas deveriam crer no que esses discípulos falaram. Eles deveriam crer no testemunho apostólico. Agora Jesus mostra que a fé nele, a salvação virá através de todo aquele que crê no testemunho apostólico. Porque Tomé não creu no testemunho apostólico. Os discípulos tinham acabado de serem ungidos como apóstolos, testemunharam para Tomé, mas Tomé não creu. Por isso que Jesus fala que é bem-aventurado aquele que crê e não viu, porque é aquele que creu na mensagem dos apóstolos. E isso corrobora no versículo seguinte, 30 e 31, que são os versículos que buscam mostrar o objetivo, o propósito da escrita desta narrativa de João, né? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.
Ou seja, aqui João deixa bem claro que eu escrevi esse evangelho para mostrar que eu, como apóstolo do Senhor, alguém que presenciou todos os sinais, alguém que esteve pessoalmente com Cristo na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição, e alguém que tem autoridade apostólica dada pelo próprio Jesus Cristo, eu escrevo isso para que você venha a crer que ele é o Filho de Deus. Tomé, então, ele resume o conteúdo dessa fé que João deixa bem claro que nós precisamos ter. Que ele é o nosso Senhor e ele é o nosso Deus. Que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo nele tenhas vida em seu nome. Então agora é deixado bem claro a nós de que nós devemos crer na mensagem transmitida pelos apóstolos, de que Jesus Cristo, ele ressurgiu dos mortos e ele vive para todo sempre. Essa mensagem que nos foi dada por parte de alguém com autoridade. Então, depois de explicado esse texto, né, e não que eu tenha explicado ele em todos os seus detalhes, mas eu busquei explicar aos irmãos os pontos principais, o que nos é revelado então? Eu falei para os irmãos que a ideia central desse sermão é que os irmãos compreendam que a ressurreição revela que Cristo é Deus Salvador, Senhor sobre todas as coisas. Entendam isso. A ressurreição revela que Cristo é Deus Salvador, Senhor sobre todas as coisas. E como essa revelação se distribui, então? Quais são os pontos que nós conseguimos aprender, então? O primeiro ponto é que a ressurreição de Cristo revela que os mais improváveis podem ser testemunhas fiéis de Cristo. Os mais improváveis. E por que eu digo isso? Porque a primeira pessoa a testemunhar da ressurreição de Cristo foi Maria Madalena. E nós precisamos entender o contexto histórico da época, quais as implicações disso. Naquela época, o testemunho de uma mulher não era algo considerado válido, não era algo considerado fidedigno. Na cultura judaica daquela época, e não muito diferente também na cultura greco-romana, os testemunhos das mulheres não eram válidos. Elas até eram ouvidas, mas elas não eram levadas em muita consideração. E no caso de Maria Madalena, por todo o histórico que ela teve, né, muito menos ela seria alguém tida digna de confiança, alguém que poderíamos confiar no seu testemunho. Mas ela é a primeira a testemunhar da ressurreição de Cristo. E sabe o que é melhor? Ela testemunhou algo, e algo que é verdadeiro, porque depois foi comprovado, através das experiências que os discípulos tiveram com Cristo, de que o que Maria tinha dito era verdadeiro. Então Maria é uma pessoa que para aquela época não era alguém digna de confiança. Maria teve problemas com demônios. Maria foi uma mulher endemoniada. Maria também foi uma prostituta. Maria era alguém que não se enquadrava em nenhum dos aspectos, ela não possuía naquela época nenhuma das características de alguém que poderia ser a primeira testemunha de que o Messias veio e venceu a morte e vive eternamente. Mas a ressurreição de Cristo revela que os mais improváveis podem ser testemunhas fiéis de Cristo. Meu irmão, não importa quem você seja, não importa se as pessoas não te levam em conta, não te consideram, não importa a sua classe social, não importa o seu nível de educação, se você é analfabeto, se você tem um ensino fundamental, médio, se você tem faculdade, se você tem doutorado, pós-doutorado, não importa. O que importa é você teve uma experiência com o Cristo ressurreto. Mas se você teve uma experiência com Cristo ressurreto, você é uma testemunha fiel de Cristo. A ressurreição de Cristo revela que os mais improváveis podem ser testemunhas fiéis de Cristo. O que identifica se você é uma pessoa digna de testemunhar de Cristo ou não é nenhum dos seus aspectos sociais, educacionais ou culturais, seja lá o que for. Não é a sociedade que pode dizer quem você é, mas é o fato de você ter tido ou não uma experiência com Cristo ressurreto.
e poder então testemunhar dessa tão grande salvação que nós podemos obter por meio de Jesus Cristo. Segunda revelação, a ressurreição de Cristo revela a necessidade que temos de ter um encontro pessoal com Cristo para crermos nele como Deus. A ressurreição de Cristo revela a necessidade que temos de ter um encontro pessoal com Cristo para crermos nele como Deus. Perceba de que eles viram muitos sinais. Muitos sinais. Eles foram ao sepulcro e viram então ali os lenços, mas quando Cristo vem e se revela pessoalmente para eles, é que tudo cai a ficha. Você pode receber as bênçãos que for, meu querido. Você pode ver os milagres que foram. Tanto os discípulos quanto os fariseus e o povo da época viram todos os sinais, viram Jesus Cristo curando as pessoas, viram Jesus Cristo fazendo o cego ver, o paralítico andar, curando o filho do oficial do rei de longe, né? Simplesmente declarando, ele já está curado, pode ir que ele já está curado. Viu Jesus andando sobre as águas, Jesus multiplicando os pães e os peixes, Jesus ressuscitando Lázaro. Mas ainda assim, depois de eles terem visto todo esse poder, foi mediante a experiência com Cristo ressurreto que eles deixaram então de serem chamados de amigos e de servos e passaram a ser chamados de irmãos de Cristo. Eles tiveram, depois que eles tiveram essa experiência, que eles puderam então ser chamados de irmãos de Cristo. E onde a gente vê esse detalhe? No versículo 17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Aqui é a primeira vez que Jesus fala com eles no sentido deles se dirige a eles no sentido deles serem seus irmãos. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo completou a obra redentora na vida dos discípulos. Até então Jesus Cristo não tinha completado a sua obra redentora, mas ao fato dele ressurgir dos mortos, ele então cumpre e se revela ressurreto aos seus discípulos e então os chama de irmãos. Então nós precisamos entender que a ressurreição de Cristo revela a necessidade de termos um encontro pessoal com Cristo para crermos nele como Deus. E qual que é a terceira revelação então, o terceiro ponto? Que a ressurreição de Cristo revela o completar da sua obra redentora e nos faz irmãos de Cristo, Filho de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A ressurreição de Cristo mostra então aquilo que eu acabei de falar no final do segundo ponto, de que Cristo completa a sua obra redentora. Ele vence a morte e ele nos faz então seus irmãos, herdeiros e cordeiros da graça de Cristo. Nós fomos feitos filhos de Deus, porque Jesus Cristo não só morreu pelos nossos pecados, mas ressurgiu dentre os mortos para que pudéssemos ressuscitar com Ele e nos assentarmos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a ressurreição de Cristo mostra o quê? Mostra a certeza da nossa salvação. A ressurreição de Cristo revela o completar da sua obra redentora e nos faz irmãos de Cristo, filhos de Deus. E que mais que isso nos revela? Quarto ponto. A ressurreição de Cristo revela que Ele é Deus e Senhor sobre todas as coisas. E a gente pode ver isso na declaração de Tomé, né? Onde ele fala: Senhor meu e Deus meu. Onde ele fala que Deus é o seu Senhor e o seu Deus, mostrando então de que o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador. E Ele é Senhor sobre todas as coisas. Meus irmãos, não existe isso de Deus ser o nosso Salvador e não ser o nosso Senhor. Tomé revela então, ao ter esse encontro pessoal com Cristo ressurreto, de que Deus ele era o seu Deus, de que Jesus Cristo era o seu Deus e também era o seu Senhor.
E também revela a soberania de Deus no sentido de que a maior dor, a maior dificuldade, o que seria o fim da vida de uma pessoa, que é a morte, Jesus Cristo vence sobre a morte. Então a ressurreição de Cristo revela que Ele é Deus e Senhor sobre todas as coisas. Ele é Deus e Senhor sobre todas as coisas. Isso também mostra por quê? Porque os milagres relatados por João durante todo o livro revelam essa soberania de Deus. Jesus, ele é soberano sobre a doença. Jesus é soberano sobre a natureza. Jesus é soberano sobre a nossa subsistência. Ele faz isso, e ele faz tudo isso ao mostrar os seus dons de curar, ao mostrar ao fato dele andar sobre as águas e acalmar a tempestade. Ele alimenta o povo, multiplicando então os pães e peixes, e depois ele vence a morte ao ressuscitar Lázaro, e depois ele vence a sua própria morte. Melhor de tudo, ele vence a nossa própria morte. Então Tomé se lembra de tudo isso e vem com chave de ouro quando ele vai e toca sobre os ferimentos de Cristo, e ele fala: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Senhor. Porque a ressurreição de Cristo revela que Ele é Deus e Senhor soberano sobre todas as coisas. E por último, o quinto ponto. A ressurreição de Cristo revela que a principal das tristezas, que a falta da presença de Deus, foi dissipada, pois o nosso Deus está vivo e seu Espírito está conosco. Perceba a tristeza de Maria, onde ela fala: levaram o meu Senhor, eu não encontro o meu Senhor. E os discípulos, com medo e tristes, se trancafiam dentro do cenáculo. Aqui eles estavam tendo a angústia e o sentimento mais legítimo que um ser humano pode ter. Na verdade, é a tristeza real de todo aquele que não crê. Que é o quê? A falta da presença de Cristo. Mas quando Jesus ressurge dentre os mortos e ele se revela ressurreto aos seus, ele mostra: paz seja convosco, eu lhes dou o meu Espírito. Então toda aquela tristeza pela falta da presença de Deus, toda aquela angústia por não ter a Cristo por perto, é dissipada, é esmagada, então dissipada, se desfaz por completo através da presença do Cristo ressurreto e da maneira como Ele nos dá o seu Espírito. Essa maior tristeza, ela é dissipada pela ressurreição de Cristo, porque nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus que está vivo eternamente. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E Ele envia o seu Espírito Consolador para que nós possamos então ter essa paz, ter essa esperança. E por mais que tudo possa dizer o contrário, por mais que as circunstâncias ao nosso redor digam o contrário, nós não estamos sozinhos, porque Cristo ressurgiu. Nós não estamos sós porque Cristo ressurgiu. Nós não precisamos nos entregar às nossas angústias e às nossas aflições, porque aquele que prometeu que estaria conosco morreu pelos nossos pecados e ressurgiu dentre os mortos e enviou o seu Espírito, e nós habitamos com ele então. Mas há uma realidade ainda. Há uma realidade que mesmo Cristo tendo ressurgido, mesmo Ele tendo enviado o seu Espírito, ainda existe o nosso pecado. E o nosso pecado faz com que nós venhamos a perder a sensibilidade da presença de Deus na nossa vida. Mas agora, ampliando na revelação e ainda dentro da teologia de João, nós vamos ao livro de Apocalipse. Apocalipse, versículo 21.
onde nós estamos aqui no estágio da redenção, melhor dizendo, da consumação da redenção. Capítulo 21, a partir do versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Perceba aquela linguagem, a mesma linguagem usada ali por Cristo, né? Eu vou para o meu Pai, o vosso Deus, e Senhor, e vosso Deus, vocês são povo de Deus. Então, no versículo 4 ele fala: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós podemos já desfrutar dessa presença que um dia desfrutaremos sem a presença do pecado, meus irmãos. Esse Cristo que ressurgiu dentre os mortos e enviou seu Espírito para estar conosco é aquele que virá e voltará, e quando estivermos glorificados, nós já não sofreremos mais nem um pouco a falta da presença de Deus, porque o plano de redenção estará consumado e o pecado e a morte terá sido dissipada para sempre, e nós desfrutaremos de uma comunhão plena com Cristo Jesus na eternidade para todo sempre. Então, meus irmãos, a ressurreição de Cristo revela tudo isso para a nossa vida. Revela que os mais improváveis podem ser testemunhas fiéis de Cristo. Revela a necessidade que temos de ter um encontro com Cristo ressurreto para crermos nele. Nós não temos essa capacidade de por nós mesmos crermos no testemunho apostólico. É necessário que nós venhamos a ter esse encontro com Cristo. A ressurreição de Cristo revela como Cristo completa a sua obra redentora, como ele cumpre a sua missão e não somente morre pelos nossos pecados, mas ressurge para sempre. A ressurreição de Cristo revela que Jesus é Deus e Senhor sobre todas as coisas. E a ressurreição de Cristo revela que a principal das nossas tristezas, que a falta da presença de Deus, foi resolvida, foi dissipada, porque Cristo ressurreto está conosco por meio do seu Espírito e virá ainda em glória e enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, porque não haverá mais a presença do pecado, haverá somente a presença de Cristo quando estivermos unidos com Ele na eternidade. Amém, meus irmãos? Essas são as revelações que a ressurreição de Cristo nos proporciona. Espero que isso tenha confortado o coração de vocês e os feito glorificar e exaltar o nosso Cristo ressurreto. Então, a partir disso, nós encerraremos com uma música muito bonita, uma das músicas que eu mais gosto quando são cantadas na nossa igreja, porque é uma música que a igreja simplesmente se entrega em adoração e canta alto, e é uma música que tem uma tonalidade até um pouco difícil, mas todos os irmãos se esforçam para cantar ela, porque de fato ela fala sobre essa obra redentora de Cristo na cruz, a sua ressurreição e a glória dele como Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Vamos cantar? Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conhecia.
adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Amém. Nós somos libertos pela morte, pela ressurreição de Cristo. Que Deus os abençoe. Tenham uma boa noite e até a próxima.